Olha, chegou a hora de aposentar. Além dos fatores emocionais que envolvem esse momento da vida, há ainda a preocupação com o dinheiro. Afinal, nem todo mundo consegue manter o mesmo rendimento mensal da época do trabalho. São muitas dúvidas, tanto para quem está perto do descanso remunerado, como também para aqueles que ainda são jovens, mas que um dia terão que parar de trabalhar. Hoje, conversando com o especialista, vamos falar sobre direito previdenciário. Para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse tema que é de interesse comum, é claro, eu estou recebendo aqui a advogada especialista em direito previdenciário e direito do trabalho, Patrícia Machado Pereira Giardini. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Fabiana. Prazer te receber aqui hoje, não como amiga, e sim como advogada. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. O que falamos na introdução é uma verdade. Todo mundo sonha um dia em se aposentar, não é? É verdade. A gente tem esse anseio, esse querer, né, que é aquela hora que a gente acha que vai parar de fazer nada e refletir, cuidar dos netos, cuidar da nossa casa, ficar na nossa casa. Só que a nossa realidade hoje é outra e isso está cada vez mais impossível, né? Está cada vez mais difícil. Bom, que tipos de aposentadoria o INSS oferece hoje? Então, o INSS, de uns 20 anos para cá, ele teve algumas mudanças. E hoje a aposentadoria que nós temos é a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de serviço e a aposentadoria por invalidez. Uhum. Que idade é? Então, a aposentadoria por idade... Muda homens, mulheres muda, né? Isso, ela suscita algumas dúvidas nas pessoas, porque muitas pessoas, Fabiana, acham que elas, chegando àquela idade, é só chegar ao INSS que elas vão pleitear e receber a aposentadoria. Mas para a gente receber a aposentadoria por idade, o homem precisa estar com 65 anos e a mulher com 60 anos. E além disso tem mais um requisito que é 180 meses de contribuição, o que faz 15 anos. Então são esses dois requisitos. Não adianta só ter a idade e não ter o tempo. Não, quantas pessoas chegam lá no escritório falando, olha, eu já tenho 60 anos, e eu não consegui, eu fui lá no INSS e disseram que eu não tenho direito. Então as pessoas acham que elas não precisam contribuir para o INSS. E a aposentadoria, ou qualquer benefício do INSS, com alguma exceção, você precisa contribuir para poder receber a contraprestação, que é o benefício. Tá. Tem tempo de contribuição também mínimo? Porque você falou que esses 15 anos é de acordo com a idade. Isso. Mas vamos supor que é uma pessoa que começou a trabalhar muito jovem, com quanto tempo ela já consegue se aposentar? Então, nesse caso, é a aposentadoria por tempo de contribuição ou por tempo de serviço. Tá. Então, essa pessoa precisa, o homem, trabalhar 35 anos, né, ter uma contribuição de 35 anos e a mulher de 30 anos. Tá. Tem algumas nuances nisso tudo, mas como a gente está falando da aposentadoria hoje, a aposentadoria hoje é assim. Daí o único requisito é esse, né? Que tenha esse tempo de contribuição. Então chega ao INSS, leva a sua carteira, os documentos, carteira de trabalho, os documentos comprobatórios. Hoje, para você pleitear a sua aposentadoria, você precisa ligar agendando um horário, né, num telefone que eles chamam de Previfone, que é o 135, e você agenda então e diz que tipo de aposentadoria que você vai requerer. Né? E a mulher, então, precisa de 30 anos de contribuição comprovados em carteira. E o homem? E o homem precisa de 35 anos. E esse período tem que ser sem interrupção? Não, ou pode ter as pausas? Pode ter sim as suas pausas, mas quando a pessoa vai pleitear o benefício, ela tem que ter a condição de segurado. Então, a condição de segurado, ela é uma condição para você ter outros benefícios. Né? Por exemplo, vamos explicar melhor. Você tem lá, você é mulher e tem os 30 anos de contribuição. Só que faz uns 2 anos, ou 3 ou 4, que você não contribui. Então, você hoje não é segurada, mas você tem aqueles anos. Então, você pode sim ir ao INSS, você já tem os anos de contribuição, você
vai ter direito a receber o benefício. Mas vamos supor que fosse um outro benefício, né? Que fosse um auxílio-doença, por exemplo. Tá. Né? Então, você deveria estar segurado do INSS para poder requerer esse benefício de auxílio-doença, que é o outro benefício que nós iríamos falar, que é a aposentadoria por invalidez. Tá. Né? Muitas e muitas vezes, as pessoas ficam doentes, isso faz parte da nossa vida. Para você obter um benefício de auxílio-doença, há uma carência que você precisa cumprir, que são 12 meses de contribuição. Não precisa ser ininterrupto. Tá. Né? Pode juntar esses meses e você ter, então, 12 meses de contribuição. Mas quando você for requerer esse benefício de auxílio-doença, você precisa estar na condição de segurado. Ah, entendi. Você tem que estar nativa para poder requerer. Então, e o que é a condição de segurado? Você precisa fazer pelo menos 1/3 da carência, 1/3 desses 12 meses. Por isso, muitas vezes as pessoas falam, é só ir lá, contribuir por 4 meses e você vai ter a condição de segurado. Não, há outras condições, né, requisitos que a lei impõe para que você obtenha aquele benefício. Tá. Em que casos a pessoa pode se aposentar por doença, por invalidez ou doença? Então, Fabiana, porque é meio complexo isso aqui, não é? É muito complexo e ainda mais hoje, a gente vive um momento onde a população ela anda muito doente, né? Por conta das políticas de saúde. E é claro, nós temos sempre que pensar que o mundo está melhor, que o Brasil está melhor, né? E o INSS também tem a sua política para que realmente esteja em auxílio-doença aquele que está doente. Que realmente precisa. Porque nós já vivemos uma fase onde aquele que estava em auxílio-doença não estava doente, né? Chegava para a perícia mancando e saía de lá andando perfeitamente, né? São aqueles oportunistas, as pessoas de má índole que querem tentar burlar a Previdência. E hoje isso cada vez mais não é possível. Mas também, por outro lado, a Previdência quer tanto cuidar desta parte que ela acaba cometendo injustiças. Então, cada vez mais também as pessoas têm que acionar o Judiciário através da Justiça Federal, já que o INSS é uma autarquia federal, e precisa então chegar às vias de acionar a Justiça para obter o seu benefício e provar então judicialmente que está doente. Mas a aposentadoria por invalidez, ela vem num momento em que a pessoa está totalmente incapaz para o trabalho. Ela não tem mais condições de trabalhar e muitas vezes sequer de fazer aqueles atos da vida cotidiana, por exemplo, arrumar sua cama, cuidar das suas coisas. Então o INSS, ele toma cuidado porque a lei manda, antes de aposentar essa pessoa que está em auxílio-doença, antes de aposentá-la por invalidez, em tomar o cuidado de tentar reabilitá-la. Porque às vezes ela não pode mais cumprir aquela função que ela cumpria antes, mas ela pode exercer uma outra função. Então é a chamada reabilitação. E quando esse segurado não tem mais condições nenhuma de reabilitar, então sim o INSS o aposenta. Isso é o que a lei manda. Na prática, geralmente ele consegue se aposentar por invalidez de forma judicial. Tá. Existe alguma forma de se aposentar sem ter feito contribuição? Então, as pessoas chegam no escritório perguntando isso, né? Como até eu já havia comentado com você. Por quê? Porque em alguma época da nossa vida, os nossos pais, os nossos avós, eles tinham, por exemplo, quando trabalhavam na roça, né? Tinha a aposentadoria rural, né, que existe até hoje, é possível computar o tempo que você trabalhou no rural, mas algumas vezes as pessoas conseguiam, sem a contribuição, pela política pública daquele momento, se aposentar. Ou depois, com algumas contribuições, apenas conseguir uma aposentadoria. Então, é justamente aquele caso que eu te falei, da pessoa que completa a idade e acha que ela vai receber a aposentadoria, porque ela está velhinha. Né? E ela ouve falar também que alguém que nunca contribuiu está recebendo uma aposentadoria, o que não é verdade. Essa pessoa está recebendo, na verdade, um benefício assistencial, que a Lei Orgânica da Assistência Social
traz duas modalidades de benefício que na verdade não é uma aposentadoria. Tá. É um outro programa benefício social, diferente. é um benefício diferente, não é uma aposentadoria, não tem sequer 13º. E a pessoa precisa estar num estado à margem da sociedade, miserável mesmo. Para conseguir. Para você ter uma ideia, a renda per capita da família, por cabeça, tem que ser 1/4 do salário mínimo. Para a pessoa bem baixa, conseguir esse benefício. Então, seria o idoso, aos 60 anos, e aquela pessoa portadora de doença grave. Por exemplo, um filho, né, que tem ali uma doença mental. E a mãe não consegue trabalhar, porque ela tem que cuidar daquele filho. Entendi. Então, essa criança fica abarcada, então, por essa lei, que é uma lei de assistência social, que é uma das vertentes do INSS, que não é só a previdência, onde você se previne para o futuro, como você falou no começo, é também a assistência. Então, o governo tem tentado, né, isso é verdade, a gente geralmente tem o costume de falar mal, mas tem tentado, né, melhorar a vida das pessoas através desses programas sociais, o que não faz mais nada do que sua obrigação, mas a verdade é que tem tentado. Patrícia, eu ficaria horas aqui te fazendo perguntas sobre isso e acredito que os telespectadores também têm mais perguntas, mas eu acredito que assim, a principal é essa. Qual o valor máximo que se consegue ter de aposentadoria pelo INSS? Então, Fabiana, hoje você me pegou desprevenida, né? Eu não tenho exatamente o valor máximo, mas ele gira em torno dos R$ 3.800. Né? Que é o que você consegue obter. O mínimo é o salário mínimo e o máximo é esse teto. Por isso, hoje, cada vez mais a tendência das pessoas procurarem as previdências privadas, né, em bancos e em corporações ou instituições, por exemplo, OAB, né, a pessoa que trabalha no Banco do Brasil, todo mundo já ouviu falar na Previ, por exemplo. O que é isso? É a complementação da aposentadoria, né? Da contribuição para quando você for se aposentar, você manter aquele mesmo salário, aquele mesmo padrão de vida. Mas gira em torno dos R$ 3.800. Hoje o teto máximo. Tem a ver com o valor que você recolhe? Proporcional ao que você recolhe, o que você paga? Ou não? Também se mudou isso. Antes você fazia uma média aritmética dos últimos 36 meses. Né? Mais de 98 para cá, você considera a partir de julho de 94, as suas contribuições, faz uma soma dessas contribuições. O INSS tira 20% das menores contribuições, então fica com 80% das maiores contribuições. Soma, divide pelo número de contribuições computadas, lógico que tira aqueles 20%, e naquela média, né, vai ser então o seu valor de aposentadoria, só que tem um detalhe. Hoje nós temos o fator previdenciário. E o fator previdenciário, ele leva em conta o seu tempo de contribuição e a sua idade. A expectativa de vida do ser humano, que cada vez mais no Brasil aumentou bastante. Então, teoricamente, você vai ficar muito tempo recebendo a aposentadoria. Então, por isso, o fator previdenciário diminui a aposentadoria do segurado. Há uma tentativa no Congresso, há uma tentativa em âmbito federal em extinguir o fator previdenciário. Mas eu acredito que isso seja um tanto difícil. E cada caso deve ser um caso diferente, né? Nesse campo previdenciário, é verdade, por conta de datas. Que mudam, né? Isso mesmo. Olha, eu adorei, eu conversei aqui com a advogada especialista em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho, Patrícia Machado Pereira Giardini. E se você pode passar um telefone, se alguém ficou com alguma dúvida, quiser alguma informação? Olha, o 3028-0704 é o telefone da onde eu trabalho e eu fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Ok. Obrigada, viu? Foi um prazer te receber. Obrigada a você, Fabiana.